Salve, salve, galera do área. Olha só com quem eu tô aqui, cara. Eu não vou apresentar esse cara, porque eu vou deixar que ele se apresente nesse nosso hangout, nessa nossa reunião aqui, né, para trocar um pouquinho de ideias sobre o basquete 3x3. Então, antes de eu passar a palavra, né, porque não é sempre que a gente fala com uma pessoa que é técnico da seleção brasileira. É muito legal a gente deixar isso claro, assim. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Me sinto privilegiado e até de falar que eu conheço esse cara. Esse que é o pior ainda. Eu tô apontando para cá. É muita tecnologia. Luca, se apresenta, vai, cara. Fala, pessoal do área. Meu nome é Luca Carvalho, treinador da Seleção Brasileira de Basquete 3x3. Treinador de basquete 3x3, na verdade, né? Eu não gosto de falar que eu sou treinador da Seleção Brasileira, porque hoje eu estou na Seleção Brasileira. Né? Amanhã, daqui 6 meses, quando essa pandemia acabar, pode ser outro treinador convocado. Então, eu sou treinador de basquete 3x3, tenho um projeto de basquete 3x3 chamado Check Ball. Nós temos também um canal no YouTube, redes sociais, siga a gente aí no Check Ball. E é um prazer para mim estar aqui nesse programa do Diego, que é um cara tão estudioso do basquete. Eu adoro seus textos, seus vídeos. De verdade, é um prazer estar fazendo parte aqui. Caraca, hoje. Eu vou chorar aqui, velho. Pera, eu tenho que te emocionar aqui nesse arquivo confidencial que eu montei aqui. Você está no arquivo confidencial. Mas, Luca, ó, vamos lá, cara. Você é um cara louco, assim. Eu acho isso animal. Até eu cheguei a comentar agora há pouco no seu Facebook, eu estava dando um pente fino em tudo que eu tinha estudado, e aí eu encontrei um texto que eu estou falando sobre o basquete 3x3, um texto do área, e você é um dos caras ali, assim como eu, assim como, sei lá, a gente tem meia dúzia, 10 pessoas no Brasil que eram loucas pelo basquete 3x3, você é um desses caras. E, me conta, cara, vamos do começo, assim, como que o basquete 3x3 chegou em você, assim, como que foi esse contato, como tudo começou? Cara, desde que eu conheci o basquete, desde a escola, eu nem lembro quantos anos eu tinha, acho que tinha 13 anos, eu devia ter uns 13 anos, meu tio me apresentou o basquete, meu tio jogava basquete, jogava assim, ele ia pro clube, jogar com os veteranos e tal, e eu meio que me apaixonei, eu sempre fui louco por esportes, gostava de jogar futebol, né? Todo mundo gosta de jogar futebol no início, mas eu me apaixonei pelo basquete. E daí veio uma avalanche de coisas, porque não era só o basquete em si, jogar, era tudo que envolvia basquete. Ler basquete, assistir basquete, jogar basquete, tudo, cara. Videogame, fantasy. Eu sou louco por basquete no geral. Então eu sempre fui atrás de formas alternativas do basquete, né? Então eu já participei de campeonato 1x1, campeonato de carta, sei lá, tem aquelas... campeonato de carta. Como é que chama? Trunfo do super basquete. Trunfo, cara, super trunfo, bem lembrado. Que da hora. Eu era apaixonado. Aí a modalidade surgiu em 2007, em 2009 eu joguei o campeonato A2, Paulista A2, por São Caetano. E no final do ano, no final da temporada, a Federação Paulista fez um evento de 3x3 para apresentar a modalidade aqui no Brasil. Eu acabei jogando esse evento, regras totalmente diferentes do que são hoje em dia, né? E, cara, nunca mais deixei de acompanhar o 3x3. Fui vendo todas as suas evoluções, só que eu não podia jogar toda vez, né? Eu era atleta profissional de basquete, não tinha todo esse tempo para escolher qual campeonato. Então, eu acabava jogando um campeonato por ano, às vezes. Tinha ano que eu não jogava. Então, eu fui acompanhando meio que de longe, acompanhando os amigos jogando. E aí, em 2015, final de 2015, que eu mergulhei na modalidade mesmo. Quando eu joguei um campeonato, eram os Jogos Cariocas, que valia a vaga para... Eu não lembro muito bem, valia a vaga para um campeonato importante na modalidade. E eu fui jogar, até tomei... Os Jogos Cariocas, eles iam pro brasileiro da CBB, não era? Acho que era. Acho que era, Era Jogos Cariocas brasileiro. Eu não lembro muito bem, porque foi bem meu começo, assim, eu fiquei afastado da modalidade, depois eu entrei num cenário totalmente diferente do visto aí em 2012, 2013, já com o campeonato mundial, campeonatos valendo dinheiro, e aí mudanças de regras. Eu sempre fui um arremessador, e quando eu joguei esse campeonato de 2015, eu me senti um pior arremessador do mundo, porque
A bola era diferente, o vento atrapalhou, o sol atrapalhou, eu não conseguia driblar muito bem naquele piso, a bola voltava meio estranha. Então foi um torneio ridículo, eu fiz, sei lá, 3 pontos, 4 pontos no torneio. Foi ridículo, eu saí de lá totalmente frustrado, mas aí que mexeu comigo, eu sou um cara totalmente competitivo. Então quando eu me senti frustrado, eu falei, não é possível, eu tenho que me sair bem nesse esporte, eu não vou largar aqui agora, só porque eu não sei, né, as diferenças, a dinâmica. E aí foi no final de 2015, a gente teve o período de férias, né, de 2015 para 2016, eu ainda era atleta do 5 contra 5, eu peguei esse período para jogar o 3x3, para aprender, para me preparar para o 3x3. E aí em 2016 eu joguei quase todos os campeonatos, a gente foi muito bem, e daí não larguei mais, cara. Mas, e aí, tem uma coisa que eu acho que é muito legal nessas conversas, eu gosto muito de expor isso, porque tem uma transição, né? Igual você falou, você era jogador profissional, e aí você conheceu o 3x3, e aí você parou de jogar o profissional, o 5 contra 5, aí foi jogar o 3x3, aí fez educação física, aí virou técnico de basquetebol, aí, nossa, tem toda uma como que é essa transição, assim, né? Até porque, se a gente for parar para pensar, o caminho teoricamente normal não é o cara sair do 5 contra 5 como atleta profissional e virar um técnico de basquete 3x3, que até então é uma modalidade que está caminhando para o profissionalismo. O cara não fala, parei de jogar, vou virar técnico e fazer minha vida como técnico, sustentar a casa, essas coisas assim, no 3x3. Como que foi esse processo? Cara, esse processo, no meu caso, não foi assim tão bonitinho igual você citou. Teve muitas curvas acentuadas. Bom, enfim, em 2016, quando eu mergulhei de vez na modalidade, eu era atleta do 5 contra 5. E comecei a buscar, de qualquer forma, classificar para um torneio internacional de 3x3. Quando eu descobri que os torneios estavam valendo $10 mil, $15 mil, classificava para várias etapas no mundo, se jogava contra os melhores do mundo, isso aí me instigou muito. E em 2016 nós não conseguimos classificar por Tour, classificamos só para o Challenger em São Paulo. E aí em 2017 eu mudei de equipe. Eu fui para a equipe do Lendas do Rio de Janeiro, que é uma equipe que já tem aí uns 6 World Tour no currículo. Eles estavam precisando de um cara, eu já tinha entendido muito bem a modalidade, eu acabei me encaixando até muito bem. A gente ganhou todos os torneios que a gente participou aí no primeiro semestre. E junto a isso, eu estava tentando, assim, não sair do 5 contra 5, mas deixar um pouco mais de lado. Então, em 2010, eu comecei minha faculdade, eu aproveitei os times que me davam bolsa de estudo, eu fiz a licenciatura em Educação Física. Em 2015, eu queria fazer o bacharel, não consegui, porque a equipe que eu estava não tinha parceria com a faculdade que tinha bacharel, só com a pós-graduação. Então, eu pulei uma etapa, fui para a pós-graduação. Depois que eu acabei a pós-graduação, eu consegui terminar o bacharel, e foi a mesma coisa com o basquete. Em 2017, eu estava pensando em realmente parar de jogar o 5 contra 5 para começar a trabalhar, começar a colocar a profissão, né, em ativa e o 3x3 junto. E aí eu tive uma lesão, rompi o ligamento cruzado do joelho direito e embaralhou tudo, eu fui obrigado a parar. Isso foi na minha última competição de 5 contra 5. Eu já tinha falado que eu ia parar de jogar naquela competição que foram jogos regionais. E aí no primeiro jogo, tomei uma entrada, acabei rompendo o ligamento. E aí mudou totalmente a minha visão, né? Porque eu era um cara que ficava muito nervoso quando me machucava, quando ficava lesionado, porque eu não conseguia fazer o que eu mais gostava. E como eu sabia que ia demorar pelo menos uns 12 meses aí para eu voltar ativa, próximo do preparo físico que eu estava, eu coloquei minha cabeça no lugar, junto com a recuperação, comecei a mexer, comecei a trabalhar por fora dos bastidores, né? Então eu entrei na equipe de São Bernardo como assistente técnico, mais como estagiário, né, para aprender. Ao mesmo tempo, eu criei o canal Chuckball, comecei a mexer na modalidade 3x3 para fazer a divulgação. Era uma modalidade que tinha acabado de entrar nos Jogos Olímpicos, então estava precisando dessa divulgação. Então eu acabei criando o canal para divulgar meus conhecimentos. E em 2018 eu tive que escolher, né? Ou eu volto a jogar, ou eu continuo trabalhando.
e acabou que as coisas de fora da quadra estavam me dando mais prazer. Então eu acabei largando o basquete de uma vez, entrando de cabeça nessa área escolar, área esportiva, e em 2018, mesmo no final do ano, surgiu uma oportunidade para mim, que era representar o Brasil. Eu fui convocado para ser o treinador da seleção brasileira e continuo de 2019 até hoje. Como que foi isso de você pegar e falar, Julian, então, cara, vamos montar um time de 3x3 feminino aí, a gente pega aí mais 3 garotas e eu sou o técnico. Aí ela olhou assim pra você, tipo, você comandada pelo meu marido? Tipo, como que é isso, assim? Como que rolou esse esquema? A ideia foi dela. Sério? Foi assim, em 2018... Me explica. Em 2018, quando eu comecei... Quando eu peguei esses garotos de São Bernardo, categoria menor, pra jogar, o presidente lá da associação gostou da ideia. E aí ele tentou, acabou não dando certo por causa de alguns problemas internos, mas ele tentou fazer com que o time principal jogasse alguns torneios, o time principal feminino. A Júlia já era, nessa época, ela jogou em 2017 alguns torneios, como não tinha o feminino não se mexia muito ainda, ela acabou subindo para o ranking muito rápido. Ela jogou um ou dois, acho que foram uns 3 torneios, ela ficou lá para terceiro do ranking. E em 2018, na época dos Jogos Cariocas, eu acabei convencendo eu e ela, a ideia foi dela. Ela acabou convencendo o presidente da associação de colocar um time nos Jogos Cariocas. Então, acabou levando o time do adulto principal da LBF, de São Bernardo, que era a Júlia, foi a Laizinha está na seleção hoje, a Milena e a Tainá. A Tainá também tinha sido convocada antes de ficar grávida. E foi um timão, elas ganharam, assim, muita facilidade. E aí ela saiu da equipe no segundo semestre. Junho, julho, ela saiu da equipe. E ela gostou muito do 3x3, ela já era primeiro do ranking, já disparada. Ela quis se envolver na modalidade, ela quis montar um time para ela. E aí a gente juntou o útil ao agradável, né? O meu conhecimento de fora, de estudar o esporte, e ela como atleta, com o conhecimento de dentro de quadra, o relacionamento dela com outras atletas. A gente acabou criando um time muito bom, logo de cara. E agora um negócio que eu não tinha anotado aqui, mas me veio na cabeça, que é até para quem vê os vídeos de 3x3, talvez seja uma curiosidade, assim. A gente está falando, o Luca técnico de 3x3, o Luca técnico de 3x3, mas no 3x3 não tem tipo um banco de reserva que você olhe para a quadra e fala, olha o técnico ali, né? Como que é esse trabalho? Como que é poder comandar uma equipe sem ficar dentro de quadra, diferente do basquetebol? É uma adaptação, é igual a adaptação que tem do jogador de 5 contra 5 para jogar o 3x3, igual quando eu falei que eu me senti o pior jogador do mundo, tem a adaptação do treinador também. Se você quer treinar 3x3, você tem que saber como é que funciona a dinâmica para o treinador de 3x3 também. Então hoje, o treinador de 3x3, ele não é meio... Assim, ele é reconhecido, mas ele não é um papel do jogo, não é um papel importante do jogo. Então, você tem que saber se portar. É a mesma coisa com o tênis. Você tem o seu treinador de tênis, ele vai fazer o seu treinamento, ele vai te auxiliar. Antes do jogo, ele vai passar as instruções e tal, só que na hora do jogo ele fica bem quietinho lá no arquibancada. E, assim, com o pessoal da mesa, os mesários, a arbitragem, olhando para ele para saber se ele não passa nenhuma instrução de lá, que se passar é falta técnica. Então, é a adaptação. Eu já jogava 3x3, então eu já sabia disso, para mim foi fácil. Mas um cara que vai vir do 5 contra 5 hoje, talvez não ache tão legal assim, igual a gente vê umas discussões de treinadores falando como que deve ser, tal. Eu não acho que tem que ter essas discussões, eu acho que você tem que se adaptar ao que é hoje. Se mais pra frente a FIBA mudar, beleza, mas hoje é assim. Sim, eu te entendo. Era mais para poder expor, porque eu não tinha colocado isso aqui. E eu já sofri muito nessas discussões, tanto participando nos grupos de técnico, como quando delegado de quadra para a NB. É uma situação muito complicada, porque a gente tem esse lado torcedor de querer gritar e instruir. Eu acho que em todos os esportes é assim, né? O torcedor às vezes acha que sabe mais do que o técnico, que sabe mais do que o jogador,
e tem um lado da pessoa que treina aquela equipe ou que joga junto com os garotos ou com as garotas e quer instruir do mesmo jeito. Então eu sei bem como é que são essas discussões aí, que são bem complicadas. E assim, e é complicado mesmo porque você pode falar. Você não tem que ficar mudo. Você pode falar, mas o seu falar é torcer, né, pôr para fora ali emoções. Você não pode passar instruções. Então eu até gosto de ficar próximo à mesa, porque já aconteceu comigo de eu estar gritando, boa, isso, defesa, tal, e a mesária está longe, está vendo que eu estou falando alguma coisa, mas não sabe o que é, então está achando que eu estou passando instruções. Então você não pode falar, faz a jogada tal, Júlia, troca não sei quem, essas coisas, instruções você não pode falar, mas você pode torcer. Então é a interpretação da arbitragem. Fica a dica, você vai para um campeonato de 3x3 e você é o técnico ou a técnica, fica ali perto da mesa e é só aqui, né? Só na maciota ali, elogia, grita, manda apertar a defesa, que é coisa que a torcida acaba fazendo. Tá livre, recebeu a bola, já grita, chuta, que é coisa que... É a mesma coisa que quando você tá assistindo um jogo de futebol, às vezes você grita o gol antes do cara chutar a bola. É normal, essas coisas são nesse de torcedores, chuta, essas coisas podem. Mas aí, por exemplo, o chuta já não poderia. And then we got this gem from Nick Nurse, which is officially now trend. Porque você é o treinador, está passando uma instrução que você quer que arremesse naquela hora. Então corta essa parte aí que eu falei, que não pode falar. Tem que saber como vai torcer. Thanks, James. Teve o desafio internacional que você foi, teve a competição na Mongólia. Copa do Mundo. Quantas competições você já foi com a seleção, desde da convocação? As que eu já fui como treinador principal foram essas duas. As outras eu era assistente técnico. Então, eu fui assistente técnico do adulto masculino, do sub-23 masculino. E é isso, adulto masculino, 23 masculino. Só que eu não fui para as competições. Mas aí você participa dos treinos. Eu participo dos treinamentos. Por exemplo, agora no Rio. Isso, a primeira etapa agora de treinamento da seleção do pré-olímpico. Eu estava lá, a gente se comunica, né, em grupos, eu faço o scout de longe, né, essa parte de olheiro, de estatística, mas para a competição vai só o treinador. Como que tá isso agora, assim? Porque aconteceu a preparação, né, tava tudo certo ali, time redondinho, ficaram até o dia 26 de janeiro na Escola do Exército do Rio de Janeiro. Vamos pro pré-olímpico da Índia, e não tem pré-olímpico, e tem coronavírus, e agora Jogos Olímpicos só no ano que vem. E aí? Cara, em março, faltava menos de 15 dias para a competição, veio um comunicado da FIBA falando que já não ia ser mais na cidade que eles tinham prometido lá da Índia, que ia mudar, que ia para uma outra cidade da Índia, porque a poluição lá estava afetando, alguma coisa assim. Então seria mais um avião de 6, 7 horas ali entre a Índia mesmo. E 10 dias depois acabou vindo essa situação da paralisação. Na verdade foi antes, né? Foi um pouco antes, porque estava bem próximo já da competição. Então foi um pouco antes, acho que foi 5 dias antes da competição. Veio esse comunicado, a gente vai paralisar, vamos esperar para ver como é que fica. E aí, esse esperar, nós estamos até agora esperando. Sabe-se que os Jogos Olímpicos vai ser ano que vem. É muito possível que o pré-olímpico também seja ano que vem. Eu tenho que rever aqui os meus documentos, eu não sei se já saiu uma coisa oficial, mas eu acho que vai ser ano que vem, assim, próximo dessa data, março. E o que a FIBA quer fazer? Eles querem colocar um Mundial, uma Copa do Mundo esse ano, que não ia ter por causa das Olimpíadas, colocar um Mundial de um formato reduzido só para ter algum tipo de competição. Mas os Jogos Olímpicos e o Pré-Olímpico vai ser ano que vem. Então vai ter mais um ano para as equipes se prepararem. O que está acontecendo agora na paralisação? Também congelou o ranking. Então o Diego Silver tinha 5.000 pontos no ranking. Ele não está perdendo esses pontos. Também está congelado. Era aí que eu ia chegar agora, assim, porque para a gente caminhar para um final aqui, para quem não conhece o basquete 3x3 e está acostumado com o basquete, a gente vê, sei lá,
as potências, a gente vai falar de uma Espanha, de uma Argentina, claro que dos Estados Unidos, pensando no masculino, agora uma Croácia por causa do Giannis, uma Grécia por causa do Giannis. A gente pensa muito no que a gente vê no basquetebol. As mesmas potências no basquetebol se aplicam no 3x3 e falando agora sem clubismo, hein? Sem clubismo. Quais eram as chances que a gente tinha no masculino? Joguei a braba para você se vira para responder. A gente vê muitas diferenças, né, no jogo de basquete com basquete 3x3, mas o pessoal gosta de comparar com vôlei e vôlei de praia. O vôlei de praia é um piso totalmente diferente, né? Não é só em céu aberto, menos pessoas. O nosso piso não é tão diferente, ele é só outro material. Então, o jeito de jogar é o mesmo. Então, se você quiser falar que as potências como Espanha e Estados Unidos, elas podem se dar bem no 3x3, não tem como eu falar que não, só porque eles não estão agora na ativa. O que a gente vê hoje são os países que se envolveram com a modalidade um pouco antes, então, que pegaram experiência um pouco antes. A Sérvia é um país que o time da Novi Sad está aí há 8 anos já no topo, e começa a se criar uma cultura de 3x3 no país, então a gente vê outras equipes muito competitivas saindo de lá. Só que a gente vê países tipo Letônia, Polônia, que são equipes bem formadas e que estão tendo bons resultados em campeonatos internacionais. Então é muito difícil falar de potência agora. Hoje a gente tem a Mongólia, que é um país que só tem tradição em esportes individuais, fazendo um excelente trabalho na modalidade, poucos resultados ainda em nível internacional, mas assim, conseguiram classificar direto para as Olimpíadas pelo ranking. A gente vê a Índia se mexendo bastante, a gente vê Holanda se mexendo bastante, mas isso não quer dizer que a Espanha, se não começar a se mexer agora, ela já não vai subir com facilidade. Então, a mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem entrando em competições há muito tempo, com atletas universitários, às vezes atletas top 10 da divisão 1 da NCAA, às vezes conseguem resultado, às vezes não. E recentemente criaram uma equipe, a equipe de Princeton, que é a equipe que deu muito resultado internacionalmente, em World Tours, em Challengers. Então a base dessa equipe acaba representando a seleção agora. Então, no ano passado foram campeões da Copa do Mundo, uma coisa que não tinha acontecido ainda. Então a gente vê que quanto mais rápido os países se mexerem, mais rápido eles vão subir para o topo. Esse é o problema. A gente daqui a pouco pode ver os Estados Unidos no topo rapidamente, porque os caras já têm uma cultura de basquete, né? Para criar uma cultura de basquete 3x3, aí é mais fácil. E as nossas chances de classificar, era um campeonato difícil. Eram 20 equipes, eram 20 equipes no pré-olímpico para classificar 3. Só que dessas 20 equipes, já tinham equipes classificadas pelo ranking, né? Então a gente já não disputaria contra a Sérvia, contra a China. A gente tem aí a Eslovênia, que é um país que se mexe bastante, mas ainda a seleção da Eslovênia é o time do Piran, que é um time já com uma idade mais avançada. A gente vê... Eu lembro que o nosso caminho, na nossa chave, não era tão difícil de passar de chave, mas aí a gente ia enfrentar uma Eslovênia logo nas quartas, na semi. Eu não vou falar que era impossível passar, mas também não é impossível a gente conseguir ali uma vaguinha entre os 3, de repente a terceira vaga. Eu vou salvar isso e eu vou mostrar para você. Você tá vendo? Você não conseguiu a vaga. Tô torcendo para conseguir, né? Mas se não conseguir, tá vendo? Você falou que a gente tinha chance. Você me iludiu. Tinha chance, é porcentagem, né? Se for 99%, de repente 1% aconteceu. Não, eu não acredito nesse 1%, não. É um esporte muito cruel. São 21 pontos, que a bola de fora vale o dobro. Então, o cara pode estar no dia, de repente, em um jogo do campeonato, que é o jogo contra o seu time. Aí ele vai jogar pra cima, a bola vai ficar valendo o dobro, e vai chegar em 21 rapidinho, você nem viu nada.
E às vezes o cara nem é arremessador. A sua equipe, sua tática era deixar ele arremessar e ele matou 5 bolas de 2 pontos, só ele fez 10. Não, tem até a brincadeira, a reflexão em cima do primeiro check-ball. Se a bola, quem começa com a bola no jogo. Que aí, se você ir para uma prorrogação e você tem a primeira bola, você pode matar o jogo na prorrogação em um arremesso. Isso. E aí acaba sendo muito cruel, né? Porque, sei lá, você tem um jogo ali, ó, pau a pau, ele acaba, e aí check-ball, prorrogação, um arremesso, acabou. Teve uma jogada na Copa do Mundo do ano passado, disputa, era semifinal do adulto feminino. E o time da Espanha era um dos times favoritos. E estava na prorrogação, já estava 1-0 para a Espanha. E fizeram uma jogada, o pivô saiu livre. E ela errou a bandeja. Então, ela errou a bandeja, na sequência já saiu um contra-ataque, um passe para fora, um arremesso de 2 livre, acabou o jogo. Então era um time favorito para ser campeão e acabou disputando a medalha de bronze por causa de uma jogada. Now Jessie can win it, and she does it! T-So buzzer beater in overtime! Mas, Luca, eu já vou deixar aqui na descrição canal Checkball, tem Instagram do Checkball, tem Instagram do Corinthians 3x3, tem o Instagram do... Tem seu também, né? Tem o meu. Eu não posto muita coisa, não. Meu trabalho vai só pro Você falou, tem o meu, num desânimo, assim, tem o meu, Eu fico postando só no do Checkball e no do Corinthians e não tenho tempo para postar no meu. Foi mais ou menos assim. Mas então, olha só, tem @checkball, @Corinthians 3x3. Isso. Tem, aí o seu arroba tá @Luca. Luca Carvalho, Luca.Carvalho 1. Tem um lá. Que aí você vai ver as fotos dele de modelo na Mongólia, que são sensacionais. Ele em cima de um telhado, de um terraço de um prédio, o fundo lá da Mongólia, lá da capital. O terraço do hotel, cara. Olha lá, o hotel show ele que foi a gente modelar. ficou. O presidente da CBB ligou para ele e falou: Lucas, seguinte, cara, eu preciso de um modelo e vai ser você, cara. Ele falou: fechou. Ele foi lá, assim, fez umas poses e tal. Ficou parecendo um disco de hip hop dos anos 90, assim. Só faltou umas pombas brancas atrás. É bem legal. Mas, aí tem todos esses contatos. Gente, de verdade, assim, o Luca é uma das pessoas mais acessíveis e mais apaixonadas por isso. Então, se você quer saber mais sobre basquete 3x3, se você quer saber como anda o Corinthians 3x3, como anda a seleção brasileira, segue o cara. Não quero conhecer mais a modalidade. Ele soltou um vídeo agora no canal do YouTube do Checkball, falando das regras e como funciona. É um vídeo curtinho, muito gostosinho de assistir. Galera, o 3x3 tá aí, o 3x3 é uma realidade, modalidade olímpica e bora. Certo, Luca? Fala aí agora. Eu vendi o seu peixe, mas vende você.